Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio no Pode Posicionar. E hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher que me inspira muito, uma referência, sua história, de toda a sua família. E é com prazer que eu recebo hoje a Vanessa Prado. E eu gostaria que você se apresentasse, Vanessa. Obrigada, Daiane. É um prazer, uma honra estar aqui com você. E, bom, meu nome é Vanessa Prado. Eu sou mãe de 3 meninas, tenho 2 netinhas, sou esposa do Ronaldo, sou pastora, sou empresária, sou mentora de mulheres e sou filha de Deus. Glória a Deus. Quantas coisas, né, Quantos Vanessa? papéis, né? E eu falo, né, que às vezes, muitas vezes, a gente define nossa identidade com o que a gente faz. É E verdade. isso foi um desafio para mim. E na verdade foi onde começou tudo. Quando eu tive que deixar de fazer para poder ser. Uhum. Foi um processo bem desafiador, né, de entender minha identidade. E hoje, esse lugar aqui é onde eu quero trazer justamente isso. Como é importante a gente entender a nossa essência, né? Amém. E me fala um pouquinho, Vanessa, da sua história, como que foi toda essa jornada para o pessoal entender, né? Porque hoje você fala de tudo isso, né? Um lugar assim que você chegou, conquistou, mas foi um desafio, né? É uma jornada, né? São 50 anos de histórias. Tem muita história, Daiane, mas eu sou filha, né, de um casal e tem mais 3 irmãos e eu nasci no Guarujá, né, São Paulo, e nós somos uma família muito humilde, né? Nascemos num lugar muito humilde. Meu irmão fala, ele brinca que para a gente ser pobre a gente tinha que prosperar, porque o negócio era bem. Então, mas um casal novo, né? Minha mãe me teve com 19 anos e começou a história, a nossa história, né? Meus pais foram acometidos pelo vírus da AIDS e morreram muito cedo, né? Eu sou a primogênita, né? E, e aí nós ficamos sozinhos, né? Meu pai morreu com 32, minha mãe com 36. Muito São muito jovens, né? E jovens. deixaram nós também. Quando minha mãe morreu, eu tinha 18 anos. E o meu irmão mais novo tinha 7 anos. Então começou aí a nossa história, né? De 4 órfãos, né? E a gente não conhecia Deus ainda. Então foi uma longa história. Não tinha herança, meus pais não deixaram nada, né? Minha mãe deixou sim valores, legado, né? Que eu falo que Uhum. legado não é o que você deixa para as pessoas, mas é o que você deixa nas pessoas. E a minha Forte. mãe, com toda a simplicidade dela, ela deixou legado dentro de nós, né? Ela deixou Uhum. valores, coisas. Minha mãe sempre ensinou que a gente não podia pegar nada dos outros, sempre ensinou que a gente não podia abrir a porta da geladeira na casa da minha avó, coisas pequenas que fazem toda a diferença, né? Uhum. Ela ensinou a gente a sentar à mesa, mesmo numa mesa muito simples, às vezes não tinha nem comida, mas ela ensinou a gente a sentar à mesa. A gente tinha que Olha. estar. Ela ensinou a gente a comer de garfo e faca, ela não deixava a gente comer de colher, né? Olha. Então ela é uma pessoa muito simples. Minha mãe era uma faxineira, né? Minha mãe não sabia, analfabeta, não sabia nem assinar o nome dela, mas ela deixou coisas muito grandiosas dentro de nós. Na verdade, ela estava preparando 4 pessoas, né, para viver tudo que a gente vive hoje. Porque as pessoas nem acreditam de onde a gente saiu, né? Ver a Uhum. gente hoje, né? O pessoal fala assim, meu irmão fala, vocês viram a Vanessa aí bonita hoje, né? Cabelo arrumado. Só que você nem imagina de onde, né? Como foi essa Uhum. trajetória. Mas eu sempre gosto de falar desse início, Daiane, porque eu sempre falo que quando existe uma mulher, quando tem uma mulher disposta a fazer o seu melhor com a ferramenta que ela tem ali, com certeza ela vai ser honrada. Minha mãe, Sim. ela foi honrada, né? Porque o que a gente tem vivido hoje, as mesas que a gente tem sentado hoje, os lugares que a gente tem frequentado, foi porque essa mulher, ela, por mais que ela fosse uma mulher ocupada, que trabalhava demais, ela parou para ensinar a gente o valor da mesa, parou para ensinar a gente como que a gente tinha que se comportar quando a gente estivesse na casa das pessoas. Muito bom. E você falou algo muito interessante, né? Sobre honrar pai e mãe. Sim, Isso é uma confusão que muitas pessoas têm, né? De o que é honrar pai e mãe. E muitas vezes eles acham que é obedecer.
né? Que é fazer o que o pai e a mãe pedem e deixam muitas vezes entrar dentro dos relacionamentos, né? Dentro do É, casamento, muito. dentro da família mesmo, né? Como na maternidade ou na Uhum. paternidade. Então, deixa essa interferência achando que isso é honrar pai e mãe. É, Mas foi muito legal que você trouxe, né? Que você honrou eles. Mas por sim, quê? Você pegou os princípios e foi mais longe que eles, né? muito mais. Eu acho que a minha mãe nem imaginava que a gente. Eu lembro, Daiane, que eu sempre conto essa história, sabe? Porque Uhum, eu ia com a minha mãe para limpar os apartamentos que ela limpava, né? uhum. Ela era diarista e ela limpava os apartamentos de pessoas muito ricas, né? E eu ficava encantada com aquelas casas, né? Aquelas salas grandes. E aí eu falava assim, mãe, um dia eu vou ter uma casa como essa. E eu sentava no sofá como se eu fosse a dona daquele sofá, já sabe? A minha postura mudava quando eu sentava. Minha mãe, para com isso, menina. Para de sonhar alto, isso daqui não é pra gente, não. E hoje, Daiane, eu tenho uma sala igual aquelas que a minha mãe Uau. limpava, sabe? Mas e então assim, minha mãe, mesmo sem saber, ela me levou a conhecer, porque eu sempre falo que para você viver algumas coisas, você precisa conhecer. Você precisa Uhum, sentir o cheiro de algumas coisas, sabe? Às vezes as pessoas, eu falo, gente, vai num restaurante bom só para você saber como que é aquela frequência, como que as pessoas se comportam naquele lugar. Pede uma água com gás, sente e toma água com gás, depois vai embora. Mas só para você sentir o cheiro daquele lugar. E a minha mãe, ela me impulsionou mesmo sem saber. Porque uhum. se ela tivesse me deixado em casa, eu nunca tinha visto, sentado num sofá daquele, visto uma casa daquela, para poder ter vontade, para poder falar assim, cara, eu também vou, eu quero isso daqui, né? Porque você só quer o que você vê. Uhum, Se você não conhece, não tem como você. Vai querer o quê que você nunca viu? Então justamente. você precisa estar em Aham. ambientes também para te desenvolver, né? Então, sim, a gente foi muito mais além do que os nossos pais, né? Mas com os princípios que eles deixaram pra gente, né? E quando você Uhum, falou de honrar, a Bíblia fala pra gente, né? Pra gente uhum, honrar pai e mãe. Independente do pai e da mãe, né? Porque às vezes a gente fala uhum. assim, eu sou pastora, né? E eu aconselho muitas pessoas, e às vezes as pessoas chegam com umas demandas assim, ah, mas minha mãe não merece isso, pastora. Meu pai não merece. Mas a Bíblia não diz que é o pai e a mãe bonzinho. A Uhum. Bíblia não diz que é o pai e a mãe que faz tudo do jeito que você sonhou, que a expectativa que você criou. A Bíblia diz para você honrar o teu pai e a tua mãe. Que no final eles deram o melhor, né? Com certeza, né? A gente sempre é só olhar pra gente como mãe, né? Uhum, Quantas vezes a gente não errou, né? Eu falo que eu tive minha filha mais velha muito cedo uhum, e eu errei demais, porque eu não sabia. Não tem um manual pra gente para ensinar você a ser mãe, né? Você vai uhum. aprendendo, mas sempre você quer fazer o melhor. A Sim, gente sempre quer fazer o melhor para os nossos filhos. E sim. às vezes a gente se perde no caminho, a gente erra, tropeça, cai, né? Mas nunca querendo errar, nunca querendo fazer. Então, assim, eu creio que os pais sempre fazem o melhor, né? Sim. E a gente tem que honrar eles. Não, e que incrível essa história, porque lá em Provérbios fala, né, que a nossa vida é dirigida pelos nossos É, pensamentos. E essa questão de acessar, de conseguir visualizar, é aí que mora o desejo. é É a nossa onde mente, né? tá na nossa mente. É, E é interessante porque eu já vi estudos, né, chegar na favela, né, e perguntar o que que vocês querem ser quando crescer? Traficante, porque é o que eles é o que eles estão é o vendo, que eles veem, é o ambiente. Então, essa mudança de ambiente, e quando a gente fala mudar de ambiente, todo mundo fala, eu tenho que sair do lugar onde eu tô. Mas é igual você falou, uma simples. Um, ir num É, restaurante, você já tá acessando o ambiente. Porque totalmente. todo mundo tá E você tá vendo condicionado. aquelas pessoas que estão ali, como que aquelas pessoas se vestem, como que eles se comportam, do que eles falam. Você precisa experimentar essas coisas novas, porque senão a gente não sai do lugar, né? Se você Uhum. conhece pessoas que vivem no mesmo lugar há anos, né? Com as mesmas conversas, com as mesmas piadas, é uma O coisa mesmo. impressionante, né? Com os mesmos amigos, não desenvolveu, não fez uma amizade nova, então Todo assim, fim de semana é igual, é o mesmo. igual, a mesma coisa. Então, assim, vai continuar igual. Porque a gente só vive o novo quando a gente acessa o novo, né? Justamente. Para você viver o novo, você precisa acessar o novo. E eu sempre fui muito ousada, sabe, Daiane? Uhum. Eu sempre quis viver coisas novas e grandes. Então, precisa de ousadia.
né? Dá Sim. frio na barriga? Claro que dá, né? Mas vai. Vai mesmo assim, sabe? Então, assim, eu sempre quis estar em ambientes para eu aprender, para eu desenvolver e para despertar mesmo, né? Porque você só desperta quando você vê. Né? Quando você vê E uma mesa, fala, nossa, que linda essa mesa, olha, tem um detalhe aqui. Ah, eu acho que eu vou. Eu um dia quero ter uma mesa como essa. Se você nunca teve acesso, se você nunca tocou, se você nunca sentiu o cheiro dela, você nunca vai querer isso, nunca vai né? desejar. Nunca vai desejar. E tem um versículo que eu, assim, me traduz, que é: não se conformeis com este mundo, né? Mas renovai. Então, é isso. Eu me falo muito que eu sou uma inconformada. Eu também vim de uma família É. humilde. Então, para olhar para minha condição e até fazer uma faculdade, para mim era impossível. Não Uhum. tinha como. Só que eu fui uma inconformada. E a partir do momento, eu nem tinha esse desejo. É igual você falou, eu nem tinha, porque da minha família ninguém tinha feito. Então, como que eu iria ter esse desejo? É. Então, Você para nunca mim, viu, né? nunca tinha visto, nem sabia como era. Então, quando eu estava ali na minha adolescência, o meu planejamento era o quê? Ser uma vendedora, uma boa vendedora de roupa, de... Era isso o meu Mas planejamento, era o que era o que seu, eu era a sua acessava. ambiência, né? Era até onde os seus olhos podiam ir, né? Isso. Então, quando a gente, eu sempre falo que assim, quando a gente começa a olhar as possibilidades, a gente não tem como a gente ficar no mesmo lugar, né? Eu Sim. estava conversando com uma pessoa ontem que ela era lá da igreja, da nossa igreja, né? E ela falou assim, pastora, não tem como. Quem começa a andar com vocês só não desenvolve se não quiser. Porque assim, a gente não. Primeiro que eu falo assim, gente, água parada dá dengue. Sai desse lugar, pelo amor de Deus. Tem gente que tá parada esperando, orando. Eu falei, na oração tem ação. O Uhum. final da oração, da palavra oração, tem lá ação. Nossa, A oração precisa ter movimento para você poder materializar. Tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que é você que vai ter que fazer. Então a gente vai ter que se colocar justamente. nesses lugares, né? Quando você fala de faculdade, na minha família também não tinha ninguém formado, né? Eu sou filha de dois analfabetos. Meu pai ainda sabia assinar o nome dele, mas a minha mãe não assinava, ela assinava com o dedão. Uhum. Colocava na carimbeira e assinava. Então, tipo assim, nunca teve um livro na nossa casa para ler. Meu pai nunca falou, vai ler um livro, igual a gente fala para os nossos filhos. Minhas filhas, você tem que ler tantos livros, Aham. né? Agora, meu pai nunca falou para mim, vai ler isso, vai ler, que nem eles sabiam ler. Então, Uhum. assim, a gente não teve uma referência disso. Eu precisei ir para ambientes que me desenvolveram, que eu comecei a ver. Falei, gente, as pessoas leem. Eu lembro quando minha filha era pequena, eu ouvia as mães na escola falando, eu contei historinha. Eu falei, gente, conta historinha para criança. Eu não sabia, porque eu realmente não sabia. Porque nunca ninguém contou historinha para mim. Uhum. Entendeu? Nunca. Então, Sim. eu não sabia que eu tinha que contar história para criança dormir. Então, você vai aprendendo, os ambientes te desenvolve. Por isso que a gente precisa ter essa vontade mesmo e assim tirar o medo, né? Porque às vezes você não Uhum. vai em alguns lugares porque você tem medo de ser julgada, você não sabe se você vai saber falar igual aquelas Justamente. pessoas, se você está vestida adequadamente, se você, o que que eu vou falar no meio daquelas pessoas tão grandes, né? E às vezes a tua história vai impactar aquelas pessoas, né? Aham, justamente. Não, e você falou que, mesmo sendo simples, né, vocês comiam de garfo e De faca. garfo e faca. E eu Minha já mãe não tive nunca esse hábito. admitiu que os meus primos comiam com a colher e ainda pegava assim na colher, É. sabe? Que nem peão Aham. mesmo. E aí, e eles pareciam na obra, todo mundo comendo assim. Minha mãe nunca deixou. Mas Olha. por quê? O cuidado, né? E assim, tem coisas que a gente precisa saber. Porque até pra gente sentar nessas mesas que a gente senta hoje, Uhum. a gente precisa saber comer direitinho, a gente precisa saber um pouco sobre Justamente. etiqueta. E a minha mãe, como ela trabalhava com pessoas muito ricas, né? Ela via todo aquele movimento como que era e ensinava pra gente. Olha, gente, e às vezes tudo depende da história que conta, né, Vanessa? Porque ela Exatamente. poderia usar tudo isso e colocar pra vocês como uma história triste. Ah, olha o que que a mamãe é, o que que, né? A É, mamãe é só uma faxineira, mas não, ela pegou tudo de bom daquilo que ela fazia e passou pra vocês. é. E Acho que esse é o segredo da vida, né? É você conseguir pegar as coisas boas, né? Mesmo eu uhum, falo assim, mesmo em situações
muito difíceis, mesmo em vento forte que às vezes a gente está passando, porque o dia mal chega para todo mundo, Sim, né, Daiane? sim. É bíblico isso. Então vai Uhum, chegar o dia mal para a gente vai passar pelo dia mal, mas o uhum. que eu vou tirar desse dia? Sim. O que eu vou aprender? Qual a lição? Que nesse dia a gente cria musculatura. É Uhum. no dia mal que a gente cria musculatura, porque quando tá tudo bom, a gente não sai nem do lugar, a gente fica no É. conforto. Né? Imagina essa cadeira aqui deliciosa. Ah, Imagina você vai querer sair daqui, mas no jamais. dia mal você tem que abaixar, você tem que levantar, você tem que orar, você tem que ir de madrugada, você quer orar de madrugada, você vai para uma vigília e aí você cria musculatura, você fica mais forte, mais disposto, mais atento, né? Uhum. É nesse dia que a gente vai aprender, não tem jeito. Verdade. E não, e voltando lá no garfo e faca, eu já fui diferente. Minha mãe não tinha esse hábito, né, na nossa casa. Então eu nunca tinha comido com garfo e faca. A gente nem sentava à mesa. Era na mão mesmo ali. E aí, quando eu comecei a namorar com o Diego, ele me levou num restaurante. E aí, E agora? e agora? Não sei nem pra onde vai. Não conseguia. Aí eu não pegava carne pra não ter Pra que não usar a cortar. faca. E aí eu chegava em casa todo dia, eu comecei. Nem tinha faca de mesa, né? De talher mesmo, só faca Aham. pra Pra cozinhar. cortar, pra cozinha. E aí eu comprei uma faca e todo dia chegava em casa e ia treinar. Ia Olha treinar só. pra me aprender, porque eu poderia usar essa história e falar assim: ah, esse lugar não é Ah, eu pra sou mim. uma coitada, né? É. Eu não sei isso. E muita gente faz isso, né, Daiane? Eu Uhum. vejo as pessoas se vitimizando demais, Sim. né? E pegando a história e aí entra num lugar de vítima, vítima da sociedade, vítima da família, vítima do governo, vítima de tudo, né? Sim. E sendo que você, olha só, a postura que você teve, eu vou é aprender. Uhum. Para poder voltar naquele lugar. Você poderia ter falado assim: não, isso aqui não é para mim, não. Eu gosto de É. comer na mão mesmo, com uma colher. Para quê? Isso é frescura, porque tem gente que ainda olha e Uhum. julga. Fala, ai, para que essa frescura? É sempre, se um dia você for na minha casa, você vai ver. Eu sempre, se a gente vai tomar um cafezinho com pão de queijo, vai ter uma mesa, vai ter florzinha na mesa, vai ter guardanapo de Sim. tecido, porque é para sujar, porque água e sabão limpa tudo. Às vezes tem mulheres que sentam na minha casa e falam assim: ai meu Deus, pastor, esse guardanapo tá tão limpinho. Eu falei: é pra sujar, querida, suja. Pode sujar, porque o propósito dele é esse, Aham. né? A taça é para ser usada. Eu sempre falo para as mulheres: se na sua casa tá tudo guardadinho, não tem nem um trincadinho na sua louça, você tá no lugar errado. Que você não está tendo comunhão, porque a sua louça não está cumprindo o propósito. Sua louça está dentro de um armário e a nossa louça, minha filha, quanto mais rachado tem, é que está dizendo: ei, aqui tem vida, Uau. aqui tem gente usando, sabe? E Sim. quando quebra lá em casa, eu falo: glória a Deus, cumpriu o propósito, é. É. Eu já fui aquela mulher que quando quebrava, eu falava, chorava uma semana, porque desfez o jogo. Ah, O jogo da taça era mais importante do do que as que a pessoas, comunhão. do que a comunhão, É. para mim. Né? E depois que eu entendi que tudo há propósito, né? As minhas louças têm um propósito, tem que ser usada. Né? Uhum. E quando eu chego em casas que tá tudo embalado, eu falo, meu Deus, meu É Deus. triste. Não, e quando a gente usa essas louças só para visitas? É Porque. porque entra naquilo que você não merece, né? A pessoa não se sente merecedora de colocar a mesa para ela, né? De estar bonito para ela. Eu só tomo água em taça na minha casa. Uhum. Todo Eu dia. desenvolvi esse hábito É também. todo dia, entendeu? Eu não tenho nada que é para visita. Tudo meu é usado todos os dias. Se eu morrer hoje, não tem nada com etiqueta no meu armário. Não tem nenhuma louça que não foi usada. Tudo foi usado. Mas tudo. Porque isso é muito sério, sabe, Daiane? Uhum. Isso fala também sobre identidade, Sim. né? Porque você não se sente merecedor e aí passa pela sua identidade. Por que que você tem essa raiz aí, né? Por que que você se sente tão pequeno que você não, que a taça não pode ser para você? Né, para você é o copo de requeijão e se chegar alguma visita, geralmente É. essas pessoas não recebem visita. Então a taça fica guardada, empoeirada, porque essas pessoas não vão receber visita, Uhum. elas têm medo da comunhão. A comunhão Verdade. dá um negócio nelas, entendeu? Então quando você entende essas coisas, sabe, a gente cumpre o nosso propósito aqui nessa terra, porque tem Uhum. propósito, tem que ter propósito. Sim, sim, é muito forte isso. E as pessoas não entendem, né? O que é a identidade de fato, né, Vanessa? E, e isso é uma descoberta que a gente só faz realmente quando a gente tem um verdadeiro encontro, que eu falo. É, Porque com o nosso Criador, com né? o nosso Criador. Porque tem algo dentro da gente que a gente precisa, a gente Uhum. busca, a gente vai buscar.
fora, a gente vai buscar em pessoas, a gente vai buscar em festas, a gente vai buscar em amizades, Bebida, bebida, droga. Quantas pessoas estão buscando isso? Encontrar essa muitas. identidade, né? E É o que uma você sede, trouxe né? e isso tudo é uma construção, né? Quantas camadas que foram construídas na gente? E Quantos muitas. treinamentos que a gente recebeu? Por exemplo, seu Muitos. copo é o de requeijão. Quantas vozes ali, ó? De quantas gerações que veio É, tendo esse mesmo tá comportamento? bom demais. Pra que mais que isso, né? Eu vejo assim, uma vez uma pessoa foi na minha casa, depois saiu, né? E aí falou assim: nossa, pra que aquilo tudo? É pra constranger a gente. Porque a pessoa não se sente É. amada. Quando eu chego num lugar bonito, eu falo: nossa, que delícia, você Isso. preparou tudo isso pra mim. Aham. Que bom, né? Porque você sabe o meu valor. Gente, eu sou imagem e semelhança Uhum. de Jesus. Eu sou imagem e semelhança do Todo-Poderoso, do que criou tudo. Então, É. assim, por que que eu não me sinto merecedora de sentar nessa mesa? Por que que eu não me sinto merecedora de tomar essa água? E aí vai na nossa identidade, né? Por isso que a gente precisa cuidar disso, né? Para poder Uhum. viver a plenitude. Sim. E aí vem muito essa questão da mesa, a questão da rejeição, né? É, E muito. quantos traumas que acontecem numa mesa, quantas lembranças, assim, eu conheço muitas pessoas que têm trauma de verdade, Sim. porque é na mesa, em um lugar que era para ser de bênção, de comunhão, mas era o lugar que onde vinha todas Tinha as briga, discussões, as brigas, julgamentos. julgamentos. Então, Não era um lugar bom, né? não era um lugar que traz paz. O lugar que. Você sabe que a mesa é o único móvel que está descrito na Bíblia, né? Lá na Olha Bíblia que está interessante. descrito a mesa, Uhum. o tamanho dela, as características desse móvel aqui. Só esse móvel. Não tem medidas de um guarda-roupa, de uma cadeira, sabe, de um fogão, da gelada. Não, mas tem da mesa, né? E isso dizendo que esse lugar é um lugar. Olha como que a gente está. Nós estamos as duas olhando uma para a outra, na Uhum. mesma altura, independente da nossa conta bancária, independente da nossa cultura, independente de onde a gente veio. Uhum. Nós Sim. estamos, porque aqui na mesa fica todo mundo igual. É um lugar que é para ser de conexão, o lugar do encontro, da comunhão. E para isso tem que ter o pão da presença. Sem o pão da presença é impossível, porque a mesa sem o pão da presença ela vira peso, Uhum. ela vira trabalho, né? E Tiago fala na Bíblia, tá, gente? Porque a gente de repente Tiago é o amigo dela, não, na Bíblia, tá? Lá em Tiago fala que a nossa boca tem poder, né? Sim. De trazer vida ou morte. E aí você que vai escolher. Todo dia você escolhe o que vai sair de você? Vida Uhum. ou morte? Esperança, amor, carinho, conexão, né? Ou vai sair fofoca, julgamento, morte, né? É, Então é uma escolha diária e sim. muita gente teve problema aqui nesse lugar, né? Uhum. Porque era um lugar onde as pessoas não se falavam, era um lugar que era só para comer. Na Uhum. verdade, a comida é só um pretexto, É, né, para a gente estar nesse lugar. A comida ela verdade. é só um pretexto para a gente estar nesse lugar, no lugar do encontro. Tem famílias que passam o dia inteiro fora de casa, cada um no seu lugar. Hoje a Uhum. minha casa vive isso, né? Porque as Uhum. minhas filhas cresceram, uma está na faculdade, a outra estuda o dia inteiro, eu trabalho, meu marido trabalha. A gente só se vê na mesa. É um encontro, É. sabe? É um lugar onde a gente se encontra, se conecta, pergunta como que foi, como que tá. Um lugar onde você consegue ver se o seu filho tá triste, Sim. né? Porque às vezes o filho vem de cabeça baixa, às vezes ele tá passando por um problema, tá depressivo, tá triste, tá sofrendo alguma coisa na Uhum. escola, lá fora, você não sabe. E aí nesse lugar, o lugar que você olha e fala, tal pessoa não tá bem. É. A gente tem que conversar com ela. E aí você vai criando uma conexão, né? Então, assim, e hoje eu falo que até a arquitetura hoje, né? Estão tirando as mesas, né? Você vê que nas cozinhas já não tem mais mesa. E antigamente a Uhum. maior mesa era na cozinha, Era um né? ambiente fechado, né? Era Era. a sala de jantar, né? Era tudo Isso. fechado ali. Você entrava para aquele ambiente para viver, Para né? viver, exatamente. Realmente. E hoje tem mesas que eu falo que tem sido o lugar para as correspondências. Tem sido o lugar para colocar as correspondências e as bolsas quando chega. Ou os grandes arranjos, que são Uhum. até ruins de. Não tem mobilidade. Para você tirar aquele arranjo, é tão Uhum. trabalhoso que você fala: ah, não, vamos comer, cada um come num É. lugar. E aí as famílias estão perdendo a conexão.
Sim, isso é muito forte. Você trouxe um ponto sobre os filhos, né? Sim, Quanta coisa que eu vejo na hora da mesa, que a gente tá exatamente. conversando, ele solta uma palavra. Que palavra é essa? Aonde você Exatamente. aprendeu? De onde trouxe? Então, essa comunhão, ela é a essência da família, É a né? É essência. realmente onde a gente consegue ali todo mundo se conectar. E o É. cuidado, né? Você trouxe muito bem, né? A preparação de tudo, ou a comida. E eu lembro que a gente também não tinha a cultura de servir, assim, a mesa, né? De Uhum. tirar a comida da Da panela, panela. colocar no recipiente para apresentar, né? Aqui. E eu comecei esse hábito. E meu filho já tem outro comportamento totalmente diferente. Ai, Ele já bom vai demais. pegar tudo para preparar. Então, quando a minha mãe vem, ele já quer organizar Que tudo e ele já bonitinho. arruma. E ele, ai, mamãe, quero fazer um jantar, quero fazer um almoço pra vovó. Então, assim, realmente é uma construção. A É. gente precisa entender que tudo isso foi colocado pra gente. A gente foi treinado, porque tem aquelas pessoas, né, Vanessa, que fala: eu nasci assim, eu vou Síndrome de morrer, Gabriela. Eu falo, nasci assim, vou morrer morrer assim. assim. Eu sempre falo, Daiane, que nós podemos criar novas culturas a partir da nossa vida. Sim. Então, assim, muita coisa que eu vivo hoje, eu não vivi isso na minha casa, sabe? Na casa que eu Uhum, nasci. Mas eu criei uma nova cultura. Então, nós uhum, temos, a partir da nossa vida, mim e dos meus irmãos, nós criamos nova cultura para os nossos filhos, para a próxima geração viver. Hoje, por exemplo, na nossa família, as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, uma já é formada, a outra vai se formar esse ano. Já uhum, é normal. Né, a minha de 17 anos já uhum. sabe o que quer fazer, já é normal. Mas lá atrás, na minha geração, isso era uma coisa tão longe da nossa realidade, mas Sim. precisou uma pessoa começar. Eu lembro que eu fui fazer faculdade bem tarde, né? Uhum, Eu já tinha mais de 30 anos. E eu achava ainda impossível para mim. Eu falava assim: esse não é um ambiente para mim. Eu não me via uhum. naquele lugar, de verdade. Para mim era tão. Eu falava assim: não, eu não vou conseguir nunca fazer isso, porque eu achava que já tinha passado do tempo. Sim. Eu achava que o tempo, né, era aquele lá. Quando eu acabei o ensino médio, eu É. tinha que ter entrado logo. Mas como eu não tive essa oportunidade, na minha cabeça já tinha passado o tempo. E eu acreditava naquilo. E aí, quando eu tenho 16 anos que eu moro aqui em Brasília. Uhum, Quando nós chegamos, eu cheguei meio desesperada, porque eu morei a vida inteira lá no Guarujá, né? E uhum. aí eu gostava de onde eu morava, gostava de tudo, adorava a minha vida lá. Quando eu vim pra cá, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. O que que eu vou fazer? Meu marido vai fazer uma faculdade. Eu falei, você tá doido? Faculdade? Eu não conseguia me enxergar naquele lugar. E meu marido, Uhum. vai, tenta. Aí eu fui fazer o vestibular, menina, mas eu tremia tanto. Fiz vestibular, recebi o resultado, tinha passado no vestibular. Já foi uma Um grande coisa salto, para né? mim, né? Foi um salto, foi uma quebra mesmo, né? Uhum, De um muro que eu quebrei que estava na minha frente, que eu não conseguia enxergar o que estava do outro lado. E aí eu lembro que a primeira vez que eu pisei naquela universidade, lá no IESB, eu olhava, Daiane, eu falava, meu Deus, eu parecia uma estranha. Eu me sentia, né? uhum. Porque eu não conseguia me ver naquele lugar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Olha, Conheci pessoas, me desenvolvi, vi que eu era sim. capaz, Uhum. né? Mas eu precisei sair do meu lugar. Eu precisei quebrar algumas coisas, sabe? Que eu mesmo fui construindo, porque a gente que constrói algumas coisas. A Sim. gente levanta paredes, né, ao nosso redor que nos impede de ver coisas, né, de olhar para Uhum. frente, de ver as possibilidades, e foi maravilhoso, né? Mas a gente precisou quebrar. A primeira pessoa lá de casa que foi fazer faculdade foi o Rodrigo, Uhum. né, o pastor Rodrigo, e dali começamos também a querer experimentar isso, mas precisa quebrar esse ciclo, né? Eu Sim. falo, porque a gente acostuma, igual o requeijão, imagina, todo mundo aqui, minha avó sempre tomou, porque eu escuto pessoas, ai, minha avó sempre fez isso, eu falei, gente do céu, mas você tá lá na, É. na época da sua avó, ainda as coisas mudaram, Uhum. né? Experimenta o novo, seja flexível para experimentar o novo, e como é Se bom a gente permite, se né? permita, né? Experimentar o novo. Eu creio muito nisso, sabe, Daiane, de você começar novas coisas, uma nova cultura através da sua vida, da minha vida. A nossa família vai experimentar
coisas que realmente para as pessoas antes de nós era impossível. Sim. Mas a partir da nossa vida, a gente pode criar, né? Eu falo que onde tem uma mulher empenhada, uma mulher que crê em Deus, uma mulher que não come do pão da preguiça, eu falo todo dia isso, sobre o pão da preguiça, que é bíblico, tá lá em Provérbios. Sabe, tem gente que já acorda querendo comer do pão da preguiça, acorda cansada, acorda dizendo que, ai, segunda-feira chegou, ai, é sexta-feira. Todo dia tem uma coisa para reclamar. A pessoa já acostumou comer do pão da preguiça. Né? E minha primeira oração todo dia é: Senhor, me livra do pão da preguiça. Porque tem dia que eu tenho vontade de comer desse pão, que é confortável. Sim. Esse pão você não se move, você fica quietinha ali, sabe? Mas não produz nada, né? Você não experimenta nada. Então, a minha primeira oração sempre é que o Senhor me livre do pão da preguiça. Que forte, eu já ia falar do pão da preguiça. Porque, não, e isso é tão interessante, porque parece que a gente tá indo pra uma geração muito assim, né? Tem agora a esposa troféu, tem a esposa, né? Muitos títulos, né? Tem muitos títulos. E as pessoas confundem muito isso, né, Vanessa? Sobre o papel da mulher. Eles acham que a mulher, ela tem que ser a mulher do lar, mas é aquela mulher omissa, aquela mulher que não tem voz, que não se posiciona. Só que, pelo contrário, né, lá em Provérbios, que você trouxe muito bem, a mulher virtuosa, ela não é uma mulher boba, tudo, né? Ela não é aquela mulher... Ela negociava, ela trabalhava, ela cuidava dos servos, ela fazia roupas. Ela era uma mulher, meu Deus do céu, quando você lê lá Provérbios 31, uma mãe dizendo pro filho como que seria a esposa dele, né? Sim. Como que era a mulher que ele precisava. Essa mulher, ela dava conta de tudo. Então, assim, não, nós podemos sim, né? Ter todo esse papel na sociedade, impactar pessoas, impactar o meio que você tá, e também, né, não deixar de olhar para o seu lar, né? Porque o que acontece é que as pessoas, muitas mulheres foram tão para fora, né, que esqueceram o lar. Esqueceram o mais precioso. Né? A nossa forma física, né? A busca da independência. Eu vi um negócio ontem, Daiane, que me deixou assustada. Eu não sei se você já viu, mas ontem eu estava passando o meu feed lá, e aí eu vi que agora a moda é mulher com bigode. Não. Você não viu ainda? Não vi. Então logo vocês vão ver, tá? Aí eu falei, hoje eu tava até conversando com uma pessoa, falei, você acredita nisso? Ela falou, não, Vanessa, é mentira. Eu falei, sério. Porque as mulheres estão querendo um lugar que não é dela, gente. E a gente tem um lugar especial. Deus fez a gente de uma forma tão linda, né? Sim. Olha, a gente tem um seio que sai leite, que alimenta. Isso para lembrar a gente, aí você é a nutridora desse lugar. Deus fez a gente com útero, que gera vida. Sim. Olha só que coisa mais linda, fica arrepiada de falar. Como Deus fez a gente de uma maneira tão especial, e as mulheres querendo ter um lugar que, pra que isso, gente? Sim. Claro que eu sou empresária também, eu sou uma mulher que sempre trabalhei desde muito novinha, mas o nosso lugar, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. É a nossa casa. E é isso que eu vejo muito a confusão. Eu quero conquistar isso daqui porque eu não quero depender do meu marido, eu não porque quero... aí não entendeu que você é um só, né? Que vocês dois são um só. Porque se eu não quero depender dele, eu não sou ele. Porque quando a gente casa, a gente fica um só. Por que nós somos um só em tudo, menos no financeiro? Por quê? É uma deturpação, é um problema, é uma falta, sabe? De conhecimento. E de Deus também. Porque, gente, você vira um só, não é verdade? Quando a gente casa. E eu falo que o casamento, ele é tri, né? Sim. E sempre o homem, a mulher e... Tem que ser Deus. Tem que ser Mas Deus. Se Deus não está lá no centro, tem difícil. Alguma coisa. Tem coisa errada. Ou é uma pessoa, ou é um celular, ou sempre vai ter um terceiro, né? Ou são os filhos. Né? Porque eu sempre falo assim, tem gente que ora para ter um filho. Quando tem esse filho, o filho entrou no lugar de Deus. O filho tomou o lugar de Deus. Aí perdeu o propósito. Tem gente que ora para passar no concurso. Aí ora, passa no concurso. O concurso virou o Deus dele. Né? E isso a gente pode ver em várias coisas, né? Que as pessoas vão colocando coisas no lugar tem um lugar aqui dentro de nós que é só dele. Que só quem preenche é ele, não é dinheiro, não é profissão, não são nossos filhos, é só ele. Quando a gente entende isso, aí tudo na nossa vida flui. Sim. Né? Quando a gente tira o Senhor do lugar que ele
né? Que ele pertence mesmo, que é dele esse lugar. Aí você vê pessoas, ontem eu até repostei no meu Instagram esses dias um grupo de mulheres pagaram R$ 41.000 para ir para a floresta gritar e quebrar um monte de coisa. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com essa geração? Com o que está acontecendo com a humanidade? Né, que você precisa pagar um valor desse, sobrecarregadas, mas é uma sobrecarga que está amassando mesmo, está matando. Mas não tem Deus nesse lugar. Sim. Né? Porque quando você, igual a mesa que eu falo, a mesa sem o pão da presença é peso. Porque arrumar uma mesa dá trabalho. Você fazer comida, suja a louça, você vai ter que lavar depois. Então dá trabalho, você tem movimento. Mas quando o pão da presença está ali, fica leve. Porque você está fazendo para Deus. Você não está fazendo, não estou fazendo para a Daiane, para meus filhos. Sim. Se alguém me elogiar, tudo bem. Se não elogiar, tudo bem também. Sim. Porque eu não criei expectativa no outro, que a expectativa é a véspera da decepção. Justamente. Não, e isso, entender isso, foi uma das maiores viradas da minha vida. Amém. Principalmente por causa da maternidade. Porque quando eu ganhei meu primeiro filho, o meu planejamento não era deixar a minha profissão, né? Só que ele nasceu bem no meio da pandemia. Nossa. Ele nasceu em fevereiro, em março fechou tudo. 12 de março. Tudo. Eu me lembro como se fosse hoje. Não, e meu marido teve um acidente no dia 10 de março. Eu estava no hospital com ele teve um acidente de moto. Então ele quase, assim, foi uma fase muito desafiadora, mesmo. Assim, pra gente. Então, eu tava em casa, minha mãe teve que ir embora fugida, porque, assim, eu tava com medo de não conseguir voltar pra casa, tudo. Eu ainda no resguardo, e falei assim, gente, o que vai ser? Meu Deus. E aí, eu tive que deixar, né, minha profissão, porque não tinha creche, não tinha com quem deixar, não tinha rede de apoio, não tinha nada. Então, deixei minha profissão. E, durante muito tempo, aquilo foi a melhor fase da minha vida. Só que começou a vir, né, a falta. E aquele momento, o meu fazer, eu queria ser valorizada. Eu sentia que eu não era valorizada. Porque eu tava ali sacrificando minha vida, sacrificando... Na minha cabeça era isso, né? Tô matando a minha vida ali. Parei tudo pra cuidar do meu filho. E faço tudo em casa, faço tudo. E meu marido não me valoriza. Meu marido não faz isso. Meu marido não me dá aquilo. E aí, Vanessa, eu falei assim, gente, o que ele pode fazer? O que ele pode me dar pra pagar isso daqui? Então, é uma loucura, assim, que não existia. E aí, essa virada de o que eu faço é pra servir, não é pra servir meu marido, não é pra servir meu filho, é pra servir a Deus. E quando a gente faz isso nessa intenção, a gente faz tudo com excelência. Tudo que a gente faz é excelente. É porque aí você faz do coração, né? Do coração, então, sem esperar algo em troca. Você não espera mesmo, porque você sabe que você está fazendo para ele, né? Sim. E você descansa. Você não cria expectativa, né? Porque a pior coisa... Eu lembro uma vez num evento que a gente fez, né? Uma das mulheres trabalhou muito, fez muitas coisas e ninguém elogiou ela. Porque estava todo mundo fazendo. Então, tipo assim, tá todo mundo fazendo. Mas ela precisava desse... É porque ela criou uma expectativa, ou seja, ela fez aquilo esperando uma troca mesmo, né? Que alguém falasse para ela, principalmente as pessoas importantes ali, né? Para ela, no caso, que falasse, nossa, que bom, olha que lindo que ficou. E aí, quando você faz isso com essa intenção, você se frustra demais. Você frustra demais, aí você não quer mais fazer. Você começa a ter horror àquilo, você não quer fazer porque você criou expectativa. E aí vem sabe, né? a competição. Eu vou fazer se você fizer. Exatamente. E aí? Se você não fizer, eu não faço. Né? E a gente começa a ser falha. Né? Aí a gente começa a falhar na nossa missão. Né? Porque às vezes o nosso filho, vamos falar de filho, que é mais difícil ainda, né? Demais. Eu vou fazer aqui agora por ele. Ele vai conseguir me recompensar. Não. Ele vai conseguir trazer. E por ele não me entregar aquilo, eu vou deixar de fazer por ele? De jeito nenhum. Não vai. Então, assim, é algo que a gente precisa realmente ressignificar. E não esperar, né? E isso tem raiz, né, Vanessa? Tem a rejeição, tem muita coisa ali, uma necessidade de aprovação, talvez de um pai, de uma mãe que não esteve ali presente, ou muitas vezes cobrando muito, né? Então, o nosso posicionamento, ele deixa marcas,
Muito. Muito, em todos a nossa Positivo ou vez. negativo, Positivo e né? Mas negativo. vai deixar sempre o nosso Sim, posicionamento, o que a gente fala, como a gente fala e como a gente se posiciona, sempre vai deixar marcas por onde a gente sim. passa. E aí, quem vai escolher somos nós, né? O que E que é vai uma sair de mim, colheita, né? né? É, Tudo é uma colheita. tudo. E eu falo que da forma que a gente conduz, que a forma que a gente posiciona, não tem como a gente negar a nossa colheita. É verdade. Então, uma Eu forma de digo que a falar. nossa colheita, ela é certa. Uhum, Você vai colher. A colheita não tem jeito, você vai colher. O que você pode mudar é a plantação. sim. Você pode plantar diferente, mas colher, você vai colher. Uhum, Essa não tem jeito. Então, às vezes a gente está passando por coisas, né? E você fala assim, meu Deus, e hoje nós estamos colhendo coisas que a gente plantou lá atrás, 4 anos atrás, cinco uhum, anos atrás, a gente está colhendo agora. Então, quer colher diferente? Começa a plantar outra coisa. Porque tem sim. gente plantando cebola querendo comer morango. Não Não vai! vai, não tem Cebola como. dá cebola. A semente de Justamente. cebola só dá cebola, né? A semente de fofoca, a semente de uma pessoa que come do pão da preguiça, a semente de uma pessoa que não consegue abrir a mente, não consegue. Essa semente vai trazer uma colheita que a gente já sabe, Sim. né? Então E você é tem que interessante pensar no porque, que você vai plantar. porque é fácil ver o futuro de alguém, né? Muito, É muito fácil. É muito. você ver o que ele tá O que tá fazendo fazendo hoje. hoje é. Então, se o comportamento dele tá. É, Vai colher vai aquilo no colher, futuro, é. não tem Não tem como. jeito. É. E é interessante também essa parte, porque. É... Gente, me deu um branco agora. Eu ia, eu ia falar de que era dentro da colheita do. Ah, enfim. Mas isso eu carrego. Ah, lembrei. Porque também isso tá muito na nossa fala, a forma da gente comunicar, Sim. que é uma colheita. Quantas vezes a gente vai, principalmente dentro de um relacionamento, a gente se posiciona como? Muitas mulheres querem se posicionar a mandona, É, aqui, e só que o homem, ele é um guerreiro, não é verdade? Se a gente for atacar, ele vai fazer o quê? Se defender. com Então, certeza. isso, gente, eu tentei ser todas as mulheres para o meu casamento dar certo. Então, eu aprendi a ser mulher para o meu casamento dar certo. Amém. Então, eu falo que eu já fui a omissa, eu já fui aquela que mandava obedecer, a boba. A do casamento individual também, já não tem mais. Então, eu vou pelo menos seguir minha vida, vou focar no que eu quero, mas o papel que eu acho, assim, que mais pesou, que foi o que eu falei assim, não dá mais, foi quando eu fui para esse lugar de mandona, de Esse é triste. controladora, É. e E assim, sabe, era Daiane, esse lugar é um uma lugar que o energia homem entra masculina. também É. fácil. Quando ele tem uma mulher usurpadora, né? Eu falo que Uhum. essa é a mulher que é usurpadora. Ela usurpa o lugar do Sim. homem, né? A mulher que ela fala até com alegria, ela fala rindo. E tem Uhum. mulher que fala isso pra mim, eu falo, não ri disso não. É Eu falo bem pesado. sério, eu falo, não ri disso não, que isso é feio. Porque você está tirando o lugar do seu marido. E o homem, ele entra no lugar, nesse lugar fácil, porque o homem, ele gosta do lugar Sim. quentinho, o lugar da maternidade. Sim. Entendeu? O homem, ele Uhum. entra facinho nesse lugar. E aí fica a mulher. Eu falo que tem mulher que só falta ter o saco, porque ela já tá coçando. É. Eu falo, gente, tem mulher que eu já vejo ela com saco. Eu falo, meu Deus do É. céu, porque ela tomou, ela vestiu. Ah lá, mas se eu não fizer, ele não faz. Eu espera. Espera. Deixa lá a luz queimada. Teve uma mulher que veio fazer um curso comigo e ela falou assim, primeira vez, ela falou assim, eu preciso falar um negócio, todo mundo se apresentando. Eu falei, bom, vocês podem se apresentar, quero que vocês se apresente e fale da sua expectativa, né? Qual é a sua Uhum. expectativa? Então, eu sou fulana de tal, e eu tenho uma caixa de ferramenta que eu me orgulho. Eu falei, misericórdia, vou morar agora que esse demônio vai sair agora. Eu falei, em nome de Jesus, você vai jogar isso fora hoje. Não, não posso. Eu falei, vai. Olha só, o orgulho dela, ela tem uma caixa de ferramenta. Porque ela falou, Forte. eu faço, eu sei tirar. Eu falei, eu não sei nada disso, nem quero aprender. É. Eu não quero aprender isso. Porque Não é o meu lugar. Eu Não, e é quero tão o lugar do interessante. cuidado, da proteção, sabe? Eu não quero esse lugar de verdade. Mas tem mulher que Sim. tá orgulhosa de estar nesse lugar. Olha que loucura. E aí Loucura. os filhos vendo aquilo. Aí você já
tá criando uma outra geração Que já bênção. que vai querer ser isso. E aí o mundo tá como tá, né? Sim, não, e é interessante você falar isso porque a referência do meu marido de mulher, a mãe dele, ela separou muito cedo, né? Aham. Então ela teve que ser pai e mãe. Então ela é aquela mulher que teve que resolver tudo. A irmã dele também é esse perfil. E o que era a referência dele? Esse. É essa. Essa A mulher mulher que ideal é resolve essa, tudo, que resolve tudo, que faz tudo. Eu lembro que o dia que eu tirei carteira de motorista, aí ele não me levou pra dar uma volta, ele foi me levar pra trocar o pneu do carro. Você tem que aprender a trocar o pneu. Por quê? Se você precisar, você tem que resolver. E aí eu troquei, assim, eu aprendi a trocar, eu sei Aham. trocar, só que eu não preciso fazer Amém. isso. Amém. Então, e foi durante muitos anos, foi uma construção, eu tive que desconstruir pra ele entender. A gente precisa ser cuidada. Aí ele brigava, Daiane, você não encheu o pneu do carro? Eu não enchi. Não, eu não Não coloco nem vou. gasolina às vezes. Meu marido pega o carro e fala, meu Deus, você nunca... Eu falo, esqueci, eu já tô tão acostumada que você coloca. Me fiz de morta às vezes. É tão Aham. bom esse lugar, sabe? Que eu já tive que resolver tudo muito, Sim. sabe? A minha vida foi essa, né? Como eu perdi os meus pais muito cedo, eu tive que resolver tudo. Eu entro nesse lugar muito fácil. Sim. Se eu não tomar cuidado, eu entro nesse lugar muito fácil. E aí realmente eu resolvo tudo. E tiro o privilégio do outro poder exercer a função dele. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque Sim. pra gente é fácil entrar nesse lugar. Aham. Né? Porque a gente tem esse senso da maternidade dentro de nós, que a gente cuida mesmo, a gente faz Sim. mesmo, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas aí a gente tira o privilégio do outro, né? Sim. Do outro poder fazer, do outro poder exercer o que ele precisa aqui, né? Eu falo que Deus fez a gente tão certinho, sabe? O homem, o órgão dele sexual é para fora, o nosso é para dentro. É. Tudo é interno nosso, tudo. Tudo. Sabe? Então, assim, a nossa forma física já fala o que é, como que é para ser. Mas a gente se perde no meio do caminho, se distrai, Sim. né? Querendo fazer. Nossa, eu vejo mulheres lutando para querer ser igual ao homem, gente, ter a mesma força, tomando um monte de testosterona para ficar forte, musculosa, para ficar igual. Não vai ficar. Nós não somos para isso. Não é isso, nosso propósito não é esse, né? Mulheres perdendo a feminilidade. Tudo isso fala sobre a identidade, né? Sim. A identidade foi fragmentada em algum momento, Uhum. né? E aí você quer procurar alguma coisa para poder colocar no lugar. Sim, né? sim. É muito isso, Vanessa. E como que você faz para não ocupar esse lugar? Não é fácil, Daiane. Como eu te falei, eu desde pequena, né? Trabalho, eu fui arrimo de família muito cedo, né? Meus pais morreram, eu fiquei cuidando, eu que criei, tive que ficar com os meus irmãos. Sim. Então, para mim é natural isso. Eu sempre tive que fazer, eu sempre tive que as coisas tinham que acontecer. Não tinha outra pessoa para eu contar, então eu tinha que ser eu. Então é me policiar mesmo, ir para a Bíblia, ver qual que é o meu papel. Né? Eu sempre falo que submissão não é omissão. Tem muitas mulheres que eu converso hoje que elas são omissas e não Sim. submissas. Submissão é estar sob uma missão. Né? Você está sob uma Inclusive, missão. eu tenho um livro com esse nome, Submissão, sob a mesma missão. É isso, é sobre a mesma missão. Porque é o que a gente. É o nosso propósito, a gente está Sim. junto ali, né? E omissão é o que você falou, que você já foi uma mulher omissa. Omissão é você estar vendo tudo errado, não vou falar nada porque ele que se vire, né? Deixa ele. Então, assim, você não entendeu nada, né? Deixa ele se lascar, é isso? Então, assim, mas vocês não são um só? Então, se ele se lascar, tu também tá lascada. Então, assim, é deturpado mesmo, né? Porque Sim. não ensinaram a gente isso. Não. Né? Eu sou filha de uma mulher que fazia tudo, que resolvia tudo. Meu pai era um homem omisso. Né? Meu pai era alcoólatra, viciado, então assim, minha mãe tinha que resolver tudo, então eu fui criada por essa mulher, que resolvia tudo, que colocava dinheiro dentro de casa, que cuidou da gente, que criou, que educou. Então, para mim, não é fácil, mas eu me cerquei de pessoas, de mulheres que já vivem isso. Sim. E fui aprendendo como que é. Eu creio nisso, sabe? Eu creio no poder da ambiência. Sim. O poder da ambiência, ele te desenvolve, ele te transforma. Você vendo que é possível. Se eu vejo que é possível na sua vida, eu falo, poxa, mas a Daiane consegue. Eu consigo também. Sim. E eu fui aprendendo isso, né? E a linha é tênue, né? Muito. Sim. De vez em quando eu tenho que, me dar uma puxada em mim mesma, sabe? Porque é fácil de ir para esse lugar, porque é muito natural.
né? Sim. Então a gente tem que se perceber e voltar e deixar mesmo. Às vezes tem uma torneira lá em casa agora, por exemplo, que tá pingando já faz tempo. Eu tô doida para trocar, né? Já tem 2 meses que eu falo pro meu marido, ele não trocou ainda. Paciência, Não né? é fácil, né? Para mim era muito mais fácil eu ir ali na loja, passar ali, comprar a torneira e pedir pro Divino, que é o moço lá do meu prédio, ele vai lá, sobe, paga os R$ 100 para ele, tá pronto. Mas eu tô esperando ele para trocar a torneira. E o homem precisa disso, né, Vanessa? Ele Precisa. precisa se sentir útil. É, É da natureza, é o que a gente falou. A nossa natureza revela, né, exatamente. o nosso posicionamento, né? Então a gente precisa abrir esse espaço, É. porque muitas vezes a gente quer que a pessoa ocupe o espaço, mas a gente A não gente libera. não Não a gente dá. fica assim, né? Não, É, não, não, é não, eu, deixa que é aqui eu meu. faço. Não, isso daqui deixa que eu faço mais rápido. É. Porque a gente é rápida, né? A gente faz tudo, Sim, é tudo muito rápido, a gente é prática. O homem às vezes vai demorar mais, vai fazer. Então, assim, mas é você deixar o outro ter o espaço dele também, né? sim, justamente. Porque depois que um homem entra também nesse lugar, para voltar é difícil. No lugar do descanso eterno, É, que é um descanso eterno, porque aí ele fala assim, ela resolve tudo, eu não preciso nem. E aí ele entra naquele lugar, entendeu? E aí você vira a mãe do seu marido. uhum, A gente vira a mãe do marido. sim. Né? Esse lugar é perigosíssimo. Justamente. E eu recebo muita pergunta em relação a isso. Mas ele não faz, eu deixo, ele não faz. Deixa lá, deixa no É. escuro. E eu deixo falo, no escuro. e eu Teve um falo dia que a assim minha muito. sala tava assim, um monte de tudo queimado. Eu falei assim, amor, pelo amor de Deus. Amanhã eu vou ter mentoria aqui em casa. Eu tenho uma mentoria que eu dou dentro da minha casa. Aham. As mulheres. Falei, como que eu faço? Aí ele, não, hoje eu faço. Aí ele foi lá e fez realmente. Mas ficou meses. Olha. Então, assim, você tem que orar muito, Aham. né? E eu creio que uma hora vem esse despertar também no homem. Sim. Tem homens que fazem mais rápido, que são mais rápidos, que vai lá já. Mas tem uns que vão demorar mais. Então, assim, eu não vou subir. Eu decidi que eu não vou subir em escada para trocar lâmpada. Não vou arrumar chuveiro, trocar resistência de. Eu não sei nem como faz isso. Não troco pneu. Não troco mesmo, não quero aprender. Né? Isso eu não quero aprender, entendeu? Se furar o pneu, ou eu chamo o seguro, ou eu pego um Uber e vou embora para casa, deixo o carro lá para ele vir buscar. Eu não vou fazer. Sim. Entendeu? Mas é uma decisão. É. E aí tem mulher que fala: não, eu faço porque eu não preciso dele. Eu preciso. É. Eu preciso. Eu preciso. Eu quero precisar. Entendeu? Eu quero esse lugar. Então é decisão. Porque tem mulher, não, eu não preciso, porque troco uma lâmpada mesmo, eu pinto a casa. Eu não faço nada disso. Eu faço coisas de mulher na minha casa. Sim. O fogão quem pilota sou eu. Adoro, entendeu? O cuidado da minha casa, a organização, isso eu faço. Mas tem coisas que eu não faço, mas é decisão. Decisão. Né? Então, assim, talvez você vai ter que esperar um pouco mais do que uma outra pessoa, mas é decisão. Uhum. Né? Ou você vai deixar o seu marido no lugar do descanso eterno, ou você vai fazer com que ele tem marido que não faz, mas paga para fazer. Sim. Ele chama o rapaz, a pessoa Mas ele lá, resolve, né? Ele resolve. É. Quem tem que resolver é ele. Sim. É você dar oportunidade para ele, entendeu? Uhum. Mas tem mulher que não quer estar nesse lugar e aí é difícil, porque tem mulher que não, eu prefiro eu resolver. Eu falei, então vai, minha irmã. E a gente tem uma necessidade, né, Vanessa, de ser. Então, Sempre. se eu sou essa pessoa, consequentemente, eu vou atrair a pessoa que me permite Claro, ser. eu Eu vou dar sempre falo certo isso. com essa Só pessoa. casa com banana, mulher usurpadora. É. Não tem banana que Não casa tem. com uma mulher. Não tem. Não tem. Homem banana tem que ter uma mulher usurpadora. Pode ver. Quando eu tenho casal que eu já vejo, eu leio assim, eu falo assim, ali é um banana. É banana. É. Tem um monte de mulher casada com banana. Mas esse banana não consegue. Não consegue. E ela Tem uma precisa mulher que ele seja assim ela pra precisa ser. para ela poder dominar, entendeu? Sim. Então é o que você falou, atrai, Atrai. né? Mas eu creio que mesmo essas mulheres que são desse jeito, quando o Senhor entra, Ela. eu falo sempre, Daiane, que uma vida cristã precisa haver morte. Sim. Tem que haver morte de algumas coisas. Não tem como você andar com Cristo e nada morrer em você. É impossível. Tem coisas que precisam morrer. Sim. Quando Cristo entra no nosso barco, tem coisa que vai morrer. Precisa de haver morte. Não existe uma vida cristã sem morte. Não existe. Às vezes é morte do nosso eu. Né? Às vezes é morte dos nossos mimimis. Às vezes é morte do nosso orgulho, que é grande demais. Precisa haver morte. Sim. E aí, quando há morte, aí tem a ressurreição, né? Do que já tem dentro de nós. Do que Deus ele fez a gente perfeita. Nós temos tudo isso aqui dentro.
né? Os frutos do Espírito, tá tudo dentro de nós. Sim. Só que tem gente que não consegue acessar. Por quê? Porque o orgulho tomou conta, porque criou uma pedra, né? Um coração petrificado que nada entra, nada frutifica por conta dos traumas de muitas coisas. Eu Sim. poderia sentar aqui com você hoje e contar todos os meus traumas. E poderia estar no mesmo lugar, chorando e achando que eu era vítima da sociedade, porque só o meu pai, eu já fui essa vítima. Eu falava para todo mundo, gente, eu perdi meu pai, por que que Deus fez isso comigo? Com a gente? Por que que nós fomos esses escolhidos? Né? E aí, quando eu acho que eu não merecia isso, eu tô dizendo que um outro merecia. Eu não, mas uma outra pessoa, por Deus, podia ter escolhido outra pessoa. Né? Mas de entender que esse era o nosso propósito. Que a gente precisava passar por tudo isso para hoje eu estar aqui com você. Né? No seu podcast aqui, te falando da minha história. Sim. Que foi uma história de superação. Nós somos 4 improváveis. A gente tinha uma sentença. Já tinham dado uma sentença para nós. As meninas iam ser prostitutas e os homens iam ser bandidos e traficantes. Nós tínhamos uma sentença, mas nós não acreditamos nessa sentença. Nós fomos para outros ambientes e a gente viu que a gente podia mais, que a gente ia ser diferente. E hoje a gente vê os nossos filhos hoje vivendo uma vida que, meu Deus, a gente nem imaginava. Hoje eu sento em mesas, Daiane, que eu nunca imaginei. Uau. E os seus irmãos, né? Você falou os meus irmãos, todos nós 4. Sabe, Quem os são? 4, hoje a gente vive coisas que eram inimagináveis. Fala aí um pouquinho. Quem são seus irmãos, né, pro pessoal agora Sim. entender quem são depois desse decreto, né? Sim, você então eu sou a primogênita, depois de mim vem o Eduardo Prado, que você conhece, né? Muitas pessoas conhecem. A minha irmã Priscila Prado também, que hoje a minha irmã mora na Itália, e o Rodrigo Prado, que é o pastor da nossa igreja, né, Igreja Livres do Medo. Então são 4 improváveis que ressignificaram, que reescreveram uma nova história, mesmo em meio a um decreto, que as pessoas olhavam para nós e as pessoas não acreditavam que ia dar certo. Eu fui para o Guarujá esse ano, em janeiro, e aí revi algumas pessoas e é isso, as pessoas falam assim, meu Deus, hoje eu recebi uma mensagem da minha tia, minha irmã do meu pai, ela falou assim, meu Deus, é tão lindo ver vocês, como que pode vocês estarem nesse lugar, é tão... Parece que foi uma mágica, mas foi muito tempo, sabe? Não foi de um dia para o outro, foi muito tempo, foi uma história muito grande, foram muitos tombos, foram muitos aprendizados. A gente ainda é, né? Mas a gente foi afiado demais, porque a gente se colocou em situações para ser afiado mesmo, para aprender mesmo, né? Porque a Bíblia diz que um amigo, né, afia o outro. Né? Então, a gente precisa de pessoas que nos afiam, sabe? De pessoas que nos desenvolvem, de pessoas que nos dão palavra, que nos aconselham, que nos ensinam mesmo o caminho. Eu sou grata a Deus, porque eu tive muitas pessoas no meu caminho que me ensinaram a ser essa mulher que sou hoje, né? Me tornar essa mulher que sou hoje. Porque se eu te contar de como que era essa mulher, eu era uma goteira, uma pessoa chata, uma pessoa que só via o lado ruim de tudo. Sabe, por conta dos meus traumas, e algumas coisas eram listas, porque eu vivi esse é o pior, aquilo, né, Vanessa? Quando é uma verdade. Era verdade, era verdade. Eu falava, meu Deus, então eu não conseguia ver beleza em nada, sabe? Tudo para mim, se eu chegasse, eu podia chegar em qualquer lugar, eu sempre vi o lado ruim, uma alma farta. Sabe, aquela pessoa que era insaciável. Não conseguia nada, eu via beleza, nada eu não tinha completude de nada. Tudo eu achava que faltava, tudo que para mim não era, o meu nunca era bom, sempre do outro, a grama do vizinho sempre era mais verde que a minha. Sabe, uma pessoa que não tinha. Então, eu falei, Senhor, eu quero ser essa pessoa sedenta. Sabe, que para o sedento, qualquer amargo é doce, né? O sedento, ele tudo brilha o olho dele. Eu tenho uma amiga que ela vê beleza em tudo. Sabe? Que eu falo, meu Deus, quero aprender com essa mulher. Eu comecei a andar com ela, eu grudei nela. Eu falei, eu quero ser parecida com você. De verdade, porque tem gente que vê beleza em tudo. Tá no meio de um deserto, fala, nossa, mas olha isso daqui. Eu falo, meu Deus, como que ela tá enxergando isso? Eu quero ser essa pessoa, sabe? E eu comecei a pedir para Deus mesmo, para eu poder ser essa mulher que frutifica mesmo, né? A Bíblia diz que nós somos como árvores frondosas no centro da nossa casa. E árvore, quando você vê hoje está muito quente. E eu estava
tentando achar um lugar para estacionar o carro, tinha embaixo de uma árvore, aí uma pessoa pegou a A vaga. vaga. E eu queria onde? Embaixo da árvore. Por quê? Porque tem sombra. Embaixo da árvore tem sombra, é gostoso, tem conforto, tem fruto que cai da árvore, Sim. né? No Parque de Águas Claras tem muitas mangueiras. Quando tá na época de manga, você vê o chão assim coberto do fruto que cai daquela árvore. E eu declaro que nós sejamos essas mulheres, sabe? Que os Amém. nossos frutos vai caindo Amém. assim, ó, fruto bom, doce, sabe? Que a gente tenha sombra, que seja bom de ficar perto da gente. Né? Porque às vezes os nossos traumas deixam a gente tão enrijecida, tão amarga, que a gente deixa de viver a plenitude do Senhor aqui nessa terra, por conta dos nossos traumas. E igual você falou, eu falei para você, muitas coisas são listas. Eram listas as minhas queixas, o que eu falava, era tudo lista. Eu vivia aquilo mesmo, mas eu precisei querer sair daquele lugar. Querer sair do lugar de coitadinha, querer sair do lugar de vítima, para poder viver o propósito do Senhor aqui. Hoje eu vivo isso. Glória a Deus. Muito bom, Vanessa. Não, e eu acompanho de perto a história de vocês, assim, Amém. né? Dos quatro. Sim. Conheci agora a sua irmã, né? Aham. Mas ver a unidade de vocês. E Sim. foi até uma pergunta que eu fiz pro Eduardo um dia. Como que vocês, saindo de uma situação, conseguiram acessar um nível tão alto, né? Em tudo, né? De acesso, de Sim. lugares, Sim. né? De postura, né? Impecável a Vanessa sempre. Então, assim, é um desafio, É né? desafio. E como que Mas eu vocês acho chegaram que nesse... eu acho que é isso que eu te falei já, né? A gente se colocou em alguns ambientes. Uhum, Eu forcei amizade com muita gente. sei. Sabe? Eu creio que tem pessoas que você tem que forçar mesmo a amizade, sabe? Eu queria estar em alguns lugares. Sim. Eu sempre falo, eu até estava ouvindo um podcast esses dias do Joel J, Aham. e ele estava falando, né, que se o ambiente que você tá não tá te ensinando mais nada, se o ambiente que você tá, você sempre é o melhor, você tá no lugar errado, sabe? Verdade. Então, assim, eu sempre queria estar num lugar onde eu era a menor. Eu sempre me coloquei nesses lugares, onde eu era a formiga. Mas naquele lugar eu saía cheia, Cheia. Daiane. Eu saía com ideias, eu saía com, meu Deus do céu, olha como que aquela mulher senta, olha como ela fala, olha como ela gesticula, olha como... E aí você vai aprendendo, porque se você ficar no lugar onde você está confortável, minha amiga, nesse lugar você não vai aprender nada. Então, o desconforto gera isso, né? Muda a gente de fase. Não existe mudança de fase sem desconforto. Sim. Então, eu creio que nós quatro tínhamos essa mentalidade, né? Eu sempre, como eu sou mais velha, eu sempre mostrei isso para os meninos, sabe? Que a gente tinha que estar em lugares melhores, que a gente precisava ter amizade com pessoas que sabiam mais que a gente, né? Que já estavam vivendo coisas que a gente sonha viver. Né? Que hoje tem um nome, né? Que é o mentor. Né? Hoje você... O que é um mentor? É isso. Né? Você vai ensinar o que você já vive. Sim. Né? Por isso que mentor realmente tem que viver o que ele fala. Aham. Né? É porque tem gente que fala de algumas coisas que E não não vive, vive. né? Então, assim, não dá. Eu falo, você tem que olhar o fruto, né? É, exatamente. Tudo, a árvore, ela tem o Não- fruto, não tem exatamente. como Se a negar o fruto. árvore tá seca, tem problema. Tem problema. Né? Se a árvore não tá dando nenhum fruto, tem problema. Então, eu creio que foi isso mesmo, sabe? A gente foi para lugares, fomos para ambientes que a gente foi desafiado, que a gente foi moldado, que a gente foi afiado, que a gente foi esmagado, mas saiu fruto. Né? Hoje a gente vive isso porque eu acho que nós quatro nós temos uma característica, humildade. Né? Nós quatro somos muito humildes para aprender, né? Para entender que a gente podia, que a gente pode estar, porque às vezes a pessoa é tão orgulhoso porque tem gente que é orgulhoso disfarçado de humilde. Tem muitas pessoas assim, não sei se você conhece, porque tem aquelas pessoas que não, aquele lugar não é para mim. Isso é um orgulhoso, né? Eu nunca me senti assim, eu sempre me senti, se era uma mesa muito, eu me sentia parte daquilo. Eu falei, não, eu também mereço isso daqui. Né? E eu acho que isso fala sobre humildade, né? De você estar em lugares que talvez assim era muito grande mesmo, mas você conseguir estar nesses lugares, né? Sim. Se comportar, ouvir, saber como é que é, como que foi a trilha dela, né, para chegar até aqui, o que ela fez, porque é só nesse lugar que você aprende. Você pode ler muitos livros, né? E o livro te ensina, claro, mas quando você vê na prática,
uma pessoa que está na prática ali te mostrando, é muito mais rápido, eu acho, né? Verdade. O livro a gente lê e a gente aprende, mas eu creio que essas conexões, elas te desenvolvem mais rápido. Sim, sim. E, Vanessa, você falando aí, eu lembrei do Eduardo, né? Ele fala muito, né, sobre a história dele. E a Aham. gente se identifica porque a gente trabalha com serviço Sim, também. sim. E durante um período você teve que ficar nesse papel de mãe, né? Sim. Como que você fez para desvincular isso? Os meus Você irmãos. Terapia. Porque eu não sabia, né? Então, assim, pra mim, eles eram meus filhos, né? E eles também me tinham como mãe um pouco, né? Então, Uhum, assim, qualquer coisa que acontecia sempre era na minha casa, que era resolvido. A primeira pessoa que eles ligavam era pra mim, sempre, uhum, né? O meu irmão, o Eduardo, até fala, né? Qualquer problema, a primeira pessoa era eu, né? Porque sim. eles viam ali segurança e via esse senso de maternidade que eu tinha, né? Uhum, E eu tive que desvincular, né? Porque isso também me fazia sofrer, porque eles não sim. eram meus filhos, né? Então eu fui fazer terapia mesmo, né? E eu creio que Deus me trouxe essa leveza, trouxe pessoas para me ensinar, né? Eu tenho uma amiga, ela fala assim, Vanessa, seus irmãos não são seus filhos. Né? Eu, ai meu Deus, é mesmo, respira, volta, né? Ai meu Deus, como que faz isso? Porque eles, durante um tempo, eles foram, né? Eu Sim. tive que exercer esse papel de mãe, né? Quando eles eram Uhum, menores, né? E foi isso mesmo. Eu acho que toda ajuda, né, médica, eu acho que é maravilhoso fazer terapia, sabe? Porque eu uhum, creio que é uma ajuda, né? Tem coisas que você não sim. sabe como fazer. E tem pessoas capacitadas que podem te ensinar, né? Sim. E eu fui para eu poder aprender. Eu não sabia como fazer aquilo, porque doía muito no meu coração. Para mim era como se eu estivesse abandonando eles, né? Uhum, E não era isso, né? Eu também era filha, eu também perdi a mãe, mas uhum, era muita coisa para uma menina tão nova. sim. Eu tinha só 18 Sim. anos, né? E foi aprendendo mesmo, né? A vida foi me ensinando Uhum, pessoas capacitadas, amigos que foram chegando na minha vida. Eu falo que são anjos de Deus, né? Que Deus manda os anjos dele, né? Para sim. ensinar a gente. Pessoas que já tinham passado por histórias semelhantes se chegaram a mim e falaram que, olha, a gente fez assim, deu certo. E hoje a gente tem uma relação muito boa, né? Eu e meus irmãos, nós somos muito assim grudados, nós Uhum. somos cúmplices, a gente tem um amor um pelo outro que assim fala de qualquer pessoa, só não fala de um irmão meu. Que aí eu fico um pouco brava, sabe? Assim, porque a gente tem esse amor assim, ou quando um tá precisando, os quatro se movem, sabe? Assim, Uhum. se um de nós tá passando por alguma coisa, a gente todo mundo ajuda, os três ajudam, sabe? Então, assim, a gente sempre ampara um ou outro, a gente nunca. A gente se sente assim, Uhum. amparado mesmo, sabe? Nós quatro, a gente tem esse. Eu acho, até estava falando para minha irmã, que foi por conta do que aconteceu, né? Da gente ter ficado Uhum. sozinho, a gente criou esse vínculo tão grande, assim. Os Uhum. nossos cônjuges têm que ter muita paciência com a gente. É, porque é um amor que não é comum, Aham. sabe? Então, assim, se um dos meus irmãos estiverem passando qualquer coisa, vai sair recurso, tudo da minha casa para ajudar, Uhum. entendeu? Então, os nossos cônjuges têm que entender isso, né? E Sim. graças a Deus, eles entenderam, né? Os Uhum. quatro entenderam, eles se dão super bem, né? Todo Uhum. mundo se dá bem. Não é comum isso, né? Eu creio Sim. que Deus está nesse lugar, né? Com a Sim. gente e fez tudo ficar leve, né? Porque não é fácil. Meus irmãos, eles têm a senha da minha casa. Uhum. Eles entram na minha casa a hora que eles quiserem. Eles têm a senha, né? Então, assim, é Sim. a chave, né? Porque na minha casa não tem mais chave, agora é É. senha, né? Moderno o negócio, É. adoro. Que eu esqueci a chave em todo lugar. Ah. Agora, assim, eles têm a senha na minha casa, né? Então a gente tem esse acesso Sim. um na vida do outro, né? E eu te fiz essa pergunta justamente porque para isso eu descobri recente convivendo com outras mulheres, Aham. né? Porque a gente como mãe, a gente tem que entender também a forma, o que que a gente coloca nos nossos filhos. Sim. E eu entendi que eu estava colocando muitas vezes pressão sobre meu filho mais velho, Uhum. que ele não devia carregar, né? Por ele ter mais maturidade, às vezes a gente acha que o filho mais velho, ele já é É. quase adulto, né? E a gente, não, ajuda aqui, você compreende, e a gente bota muita responsabilidade É. nele, né? E
E essa amiga minha, ela me trouxe esse posicionamento, que ela, durante muito tempo, mesmo ela tendo uma diferença muito pequena, tendo os pais vivos, não passou por uma situação como a sua, mas ela tinha essa carga de ter que ser mãe, de ter que cuidar, de ter que ter responsabilidade. Tem que tomar muito cuidado Tem com que ter isso. muito cuidado, porque é algo que a gente carrega porque isso fragmenta a nossa identidade, né? Então, Sim. assim, eu tive uma identidade fragmentada durante muito tempo, porque eu não conseguia entender esse lugar, né? Então, assim, principalmente para as mães, né? E agora eu tô falando como a pessoa que passou, mas no meu caso não teve opção, né? Não tive uma opção, né? Antes da minha mãe morrer, 3 dias antes da minha mãe morrer, ela chegou para mim e falou assim: não deixe seus irmãos com ninguém. Cuida deles para mim. Quantos anos você tinha? 18. 18. Eu fiz 18 dia 16 de julho e minha mãe morreu dia 21 de julho. Nossa. Então, um dia depois do meu aniversário, eu tava naquele degrauzinho que fica na cama do hospital, eu me ajoelhei ali, coloquei a cabeça assim nela, ela me abraçando, fazendo carinho na minha cabeça e ela falando: cuida dos seus irmãos. Não deixa eles com ninguém. Porque lá na nossa família tinha um negócio assim de dar filho também, sabe? Eu lembro que uma prima minha, uma vez, eu era pequena e ela foi ganhar neném. Quando ela voltou sozinha. Aí minha mãe, ué, cadê o neném? Ela falou: deixei lá no hospital, tia. Não vou poder. Aí aquilo ali, eu falei: meu Deus, como assim? Então, assim, era um negócio muito doido, sabe? Sim. E aí era o que minha mãe mais me pediu: cuida deles pra mim. Fica com seus irmãos. Aconteça o que acontecer, fica com seus irmãos. Então, aquele senso de cuidado, eu tinha assim. Às vezes eu pensava em alguma coisa, minha mãe me falou isso, eu não posso fazer. Minha mãe me falou isso, sabe? Eu sempre lembrava da voz dela falando aquilo pra mim. Então, pra eu desvincular, não foi fácil, sabe? Mas no meu caso não teve opção. E eu vejo, assim, igual você falou, né, da sua amiga, tem algumas mães que fazem isso, né? Geralmente o filho mais velho, a gente sempre acha que ele já tá grande, né? E aí você deixa uma demanda, né? Você coloca um peso em cima dele que não precisa, né? Então, assim, que a gente esteja atenta a isso, né? Sim. Porque lá na frente vai chegar a conta. Sim. E aí é algo tão sutil. É sutil. É muito sutil. Muito. E isso vai trazendo um peso ali Peso, que hoje eu consigo ver. E glória a Deus por estar com pessoas, Amém, né? amém. Que conseguem passar isso pra gente, né? Porque eu sou caçula, então eu não tive. É diferente. É diferente, é completamente diferente. O primogênito sempre tem algumas coisas. Sempre é mais pesado. Sempre. E eu fiz isso também com a minha filha, né? A minha primogênita, eu dei responsabilidades. Eu lembro que eu tive muita dificuldade, por exemplo, de entender quando a criança deixa de ser criança. Porque eu trabalhei com 8 anos de idade. Sim. Aliás, eu fui trabalhar de verdade mesmo, né? Mas com 6 anos eu já ia pra feira com a minha mãe. Minha mãe tinha uma banca de temperos na feira e eu ia. E eu sempre fui uma ótima vendedora. Minha mãe deixava ela colocava uma banca numa ponta e na outra ponta. Eu ficava sozinha numa ponta com 6 anos vendendo, dando troco. Então eu sou rápida de matemática, né? Porque muito pequena já fazia isso. Eu vendia muito rápido porque as pessoas viam aquela menininha magrinha, queria tanto que voltasse isso, oh, Jesus, bem magrinha ali vendendo naquele sol quente, então as pessoas compravam muito mais rápido. Minha mãe vinha ver como é que eu tava, a gavetinha na benzinha que meu pai fez pra ela tava cheia de dinheiro já. Ela pegava, colocava no avental e mandava eu ir pra outra barraca vender, porque comigo era mais rápido, né? Porque criança, né? Vende mais rápido. E aí, durante muito tempo foi desse jeito, mas eu com 8 anos eu fui trabalhar, 8, 9 anos, eu fui trabalhar numa avícola. Aqui não tem, acho que não tem avícola, é um lugar onde mata galinha e você limpa a galinha, lá o nome era avícola que tinha, né? Então eu fui trabalhar nesse comércio. Eu entrei lá, eu ia fazer 9 anos. Nossa. Com uns 4 meses eu era gerente do lugar, com 9 anos. Eu era gerente, eu mandava um monte de gente bem mais velho que eu, porque eu me desenvolvi tanto. Eu cheguei lá, o moço falou assim pra mim, o dono da avícola: você sabe matar uma galinha? Eu falei: não sei, mas eu aprendo. Ele falou: você tem coragem de matar agora? Eu falei: só me fala como que é. Minha filha, quando eu vi eles puxando o pescoço da galinha, aí eu, meu Deus, eu vou ter que fazer isso. Aí falei: ou eu mato ela ou eu morro de fome, então eu vou matar ela. Eu preciso do trabalho. É eu ou ela então vai ser ela. Aí eu peguei, ele me ensinou, eu puxei, eu pequenininha, né? Tipo assim, eu era... Quantos anos tem seu filho? 6 anos. 6 anos, é um pouco mais velho que seu filho, né? Então, eu comecei a limpar a galinha, limpava, cortava, aprendi tudo. E aí,
com uns 4, 5 meses eu já era gerente. Minha mãe chegou um dia lá e aí ela falou: o quê? Mas vocês são loucos colocar uma criança como gerente? Eu coordenava tudo. Então, é muito fácil, né, você entrar nesse lugar, porque eu sempre... Mas é isso, eu tinha aquela sensação de como eu era mais velha, eu tinha que cuidar deles, né? Porque a gente passava muita necessidade. Então, assim, eu era indignada, igual você falou. Sabe aquela pessoa que era indignada com aquela situação? Eu falei, meu Deus, não, eu não quero isso daqui. Então, eu fazia qualquer coisa pra gente ter comida. O nosso sonho era só ter comida. Qual é o teu sonho? Comida. Era só comer. O sonho dos meus irmãos era tomar Danone. Tanto que quando eu teve um dia que quando eu comecei a ficar bem, eu comprei uma caixa assim, cheia de Danone. Coloquei no meio da sala, falei, come tudo. Eles Deus. comiam Danone porque o nosso único sonho era comer. Olha que loucura. Eu não fui trabalhar com comida à toa. Tá aí a trauma era tão grande que eu falei, eu vou trabalhar com comida, panelão, sabe assim? Então, é isso, assim, você vai para esse lugar, né? Como primogênita que a gente tá falando, né? Eu tinha esse senso de cuidado, né? Com a família mesmo, né? Minha mãe trabalhava muito, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer. E fui fazendo, né? E é isso, aí cheguei aqui, graças a Deus. Deu certo, muito certo, né? Deu certo, deu certo. E tudo coopera para o bem, né, Vanessa? Tudo coopera para o bem. Muito bom ouvir sua história, compartilhar mais um pouquinho. Amém. Né? Mas eu quero que você deixe um recado para aquelas pessoas que estão nesse momento de decisão, um momento de se posicionar. O que você tem para falar para essas pessoas que estão nesse momento hoje? Primeiro, eu acho que é sair do lugar mesmo, né, Daiane? A gente tem lugares que são confortáveis, que a gente já acostumou, que a gente já normalizou, né? E a gente normaliza tudo, coisa boa e coisa ruim. É você decidir mesmo, né? Eu não quero mais isso. E você começar a viver coisas novas. Como? Muda os seus ambientes, muda o jeito que você fala, sabe? Começa. Tem gente que fala assim, ai. No Covid a gente via muito isso, né? Na pandemia, as pessoas estavam trabalhando home office, né? E aí elas ficavam de pijama em casa. Eu falei, não fica de pijama em casa, coloca uma roupa, né? Então, assim, você quer viver coisas novas, mas se você continuar fazendo o que você está fazendo, você não vai viver. Você precisa fazer coisas novas para viver o novo. Eu só vou viver o novo quando eu começar a fazer coisa nova. Então, comece, sabe? Saia desse lugar. Dói, né? Não é confortável. Para mudar de fase, sempre vai haver um desconforto. Mas esse desconforto é para te levar para lugares mais altos do que você tá. Uau, gente. Muito bom, Vanessa. Muito obrigada pelo seu compartilhamento, por abrir sua história. E eu tenho certeza que essa história ela vai ser uma gotinha para uma pessoa, um oceano, né? E é isso. Tamo junto. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu me senti muito honrada aqui. E eu quero declarar na sua vida, assim, que Deus te abençoe, que você possa, através desse canal, né, tocar a vida de mulheres, né? Às vezes tem uma mulher que vai olhar isso, alguma pessoa que você vai trazer aqui, alguma fala, alguma coisa, e vai ser tocada lá do outro lado. E vai ser transformada. Né? Eu acho que se a gente tem essa oportunidade de usar esses canais, né, a nossa vida precisa ser relevante, né? Então, que a sua vida seja uma vida relevante para as pessoas que te escutam, para as pessoas que você vai trazer aqui, que possam alcançar, assim, pessoas que estão sem esperança hoje, né? Talvez tem gente que vai ouvir a gente, que está ouvindo, que está assim no fundo do poço, que acha que não tem mais jeito. Né? E às vezes uma frase que é falada aqui desperta lá em pessoas que você nem tem ideia. Eu tenho um grupo de devocional e esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que mora em Londres. Uau. Ela falou, pastora, muito obrigada. Esse devocional tem mudado a minha vida. Aquilo ali aqueceu tanto meu coração que tem 300 pessoas lá no grupo. Mas você nunca imagina a dimensão daquilo, né? Então, hoje a internet proporciona isso para nós, né? Pessoas que a gente nunca imaginou. Imagina, eu não ia ter contato com essa mulher nunca, né? Hoje essa mulher escuta a minha voz todo dia, né? E tem transformado a vida dela. E ela passou por um monte de amigas que tem também se transformado. Então, que a sua vida seja um instrumento de Deus aqui nessa terra. Amém. 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 Obrigada. Obrigada, nossa.